Imagine-se diante de 7 portas ancestrais, cada uma com seu próprio símbolo, cada uma irradiando sua própria frequência. Ao se aproximar, você sente isso profundamente em seus ossos. Uma dessas portas não é apenas uma passagem, é um portal. Mas é aqui que o ponto de virada acontece. Você não a escolhe, ela o escolhe. E talvez ela o tenha escolhido há muito tempo. Nesta transmissão, percorreremos juntos os 7 sinais, mas não da maneira como você já ouviu antes. Esta não é uma lista para diversão. Este é um processo de decodificação em múltiplas camadas. Porque apenas um desses 7 sinais lhe dá 100 vezes mais chances de se tornar o que eu chamo de Ômega, o escolhido supremo. Você não é apenas alguém com dons espirituais. Você é a semente final, o fractal completo, o projeto único codificado para fechar um ciclo que começou antes mesmo do tempo ter um nome. E antes de nos aprofundarmos, há algo que você precisa saber. Todos os 7 sinais são sagrados. Todos os 7 são marcos de ativação, mas 6 deles são meramente preparação. Eles te moldam, te refinam, desmantelam toda a estrutura do ego para que o único signo possa emergir. Pense neles como desafios em um jogo cósmico. Você não os ignora, você os transcende. Mas o 7º signo não é um desafio. É um sinal, um código-fonte, uma frequência que não pode ser explicada racionalmente, mas que faz toda a sua estrutura celular vibrar em profunda consciência. E digo isso agora, você provavelmente já sabe qual signo é, mas você duvidou disso a vida toda porque ele não parece forte, parece quebrado, parece estranho. Parece uma parte de você que você tentou consertar, esconder ou apagar. Vamos começar com o primeiro signo. Você sempre se sente um estranho. Mesmo entre os estranhos, você ainda é alguém que não consegue pertencer verdadeiramente a nenhum grupo. Não porque você seja arrogante, mas porque sua alma não permite que você se dissolva. Mesmo em comunidades espirituais, você sente como se estivesse interpretando de outra dimensão. Você reconhece padrões que os outros não veem. Você percebe a verdade em lugares onde outros têm medo de olhar. E às vezes isso é exaustivo. Não se trata apenas de sensibilidade ou intuição, é o que eu chamo de dissonância multidimensional. Sua alma opera em uma frequência de uma linha temporal futura, e esta realidade ainda não a captou. Portanto, você vive em um estado de constante tradução. Você não está apenas decodificando o mundo, você o está recodificando a cada escolha que faz. Mas você faz isso em uma linguagem que só a sua alma entende. O segundo sinal é que sua dor nunca foi aleatória. Olhe para trás, para a sua vida. Observe os padrões, as dores recorrentes, as traições, as perdas, oportunidades que quase se concretizaram. Você pensa que é azar ou karma, mas não é. É um treinamento de precisão absoluta. Os ômegas escolhidos não são mimados pelo universo. Eles são temperados. Isso significa que seus colapsos não são desvios, são ativações. Cada vez que você se quebra, algo adormecido dentro de você é desbloqueado. Cada vez que você atinge o fundo do poço, uma camada mais profunda de poder é liberada. Outros não sobreviveram ao que você passou, mas você sobreviveu. Então deixe-me perguntar algo. E se a sua dor não fosse um castigo, mas uma prova? E se o universo estivesse preparando você para carregar uma frequência que apenas uma alma tão temperada quanto a sua poderia suportar? O terceiro sinal é igualmente estranho. Você sempre percebe o tempo de forma diferente. Você experimenta o déjà vu como se fosse sua segunda língua. Loops temporais, sonhos proféticos, premonição de eventos futuros, uma sensação de ser simultaneamente antigo e futurista. Isso não é apenas intuição, é a elasticidade do tempo. Sua consciência não está limitada pela causalidade linear. Você é o que os místicos quânticos chamam de âncora temporal, alguém que estabiliza linhas temporais multidimensionais simplesmente com a sua presença. Você não precisa fazer nada dramático, basta viver em sincronicidade. Sua presença altera os campos probabilísticos. Você pensa que está apenas entrando em uma sala, mas na verdade está realinhando as linhas temporais de todos nela. É por isso que você se sente exausto após encontros sociais. Você não está apenas se comunicando, você está tecendo o tempo. Agora para o quarto signo, este sutil, porém incrivelmente poderoso. Você sempre se mostra avesso ao poder. Não porque você seja rebelde, mas porque você se lembra da verdadeira soberania. Você questiona sistemas, você desafia dogmas. Até mesmo suas próprias crenças estão em constante evolução, porque você se recusa a ficar preso a qualquer ideologia. Mas aqui está o ponto crucial. Você não está aqui para destruir a estrutura.
Você está aqui para recodificá-la. Você é um arquiteto espiritual. Isso significa que você não está aqui apenas para dizer não ao velho, mas para construir o novo. E a razão pela qual você enfrenta dificuldades na escola, no trabalho, até mesmo nos relacionamentos, é porque sua frequência não pode se curvar a nada que negue a verdade. Então deixe-me perguntar, por quanto tempo mais você vai se diminuir para se encaixar em sistemas que nunca foram projetados para você? O quinto sinal é sua relação com a quietude. Não apenas o silêncio externo, mas a quietude interior. Há sempre uma parte de você que anseia por desaparecer, por se retirar do mundo, por ficar em silêncio por anos. E talvez você tenha julgado essa parte de si mesmo, chamando-a de preguiça ou evasão, mas não é. É como sua alma ajusta sua frequência. Porque quando você está em silêncio, você não ouve o nada, você ouve tudo. Para você, o silêncio não é vazio, é prenhe de significado, é repleto de código-fonte, downloads, transmissões. Talvez você tenha passado por fases inexplicáveis, simplesmente sentindo-se compelido a ficar sozinho. Não é isolamento, é recalibração. Os ômegas escolhidos precisam de solidão para manter a sincronia com sua missão. Então, se às vezes você se sente como um eremita, isso é bom, você ouviu. E agora chegamos ao sexto sinal, um sinal muito difícil de descrever em palavras. É a experiência do profundo esquecimento. Você se esqueceu de partes de si mesmo. Talvez sua infância seja agora apenas uma lembrança vaga. Talvez você tenha tido estranhas lacunas de memória, ou até mesmo capítulos da sua vida que parecem ter acontecido com outra pessoa, não com você. Isso não é apenas um trauma psicológico, é a repressão da alma. Seu eu superior comprimiu suas próprias memórias para entrar nesta densidade da existência. Porque se você se lembra demais, cedo demais, sua missão é interrompida, quebrada desde o início. Você não está destinado a se lembrar de tudo de uma vez. Você está destinado a se redescobrir camada por camada, como um videogame. Cada nível desbloqueado revela uma nova parte do seu verdadeiro eu. Então a pergunta é, você está pronto para parar de se punir por esquecer e começar a honrar cada fragmento de memória que você recorda? E agora, o sétimo sinal. O sinal que lhe dá 100 vezes mais chances de se tornar um ômega, o escolhido. O sinal escondido bem diante dos seus olhos. Não é o sinal mais misterioso, nem o mais chamativo. Na verdade, é justamente aquilo que você provavelmente tem tentado esconder do mundo. Você está pronto? É a sua vergonha. Sim, sua vergonha mais profunda. Aquilo que você jurou nunca dizer em voz alta. Falhas, fracassos, identidades, segredos, essas são as portas que fazem você se sentir indigno da luz. Essa é a chave. Porque somente as almas ômega concordam em encarnar, carregando o oposto de sua forma perfeita definitiva. Você não está aqui para curar sua vergonha. Você está aqui para refiná-la em fogo sagrado. Sua vergonha não é uma ferida, é a matéria-prima para a sua transformação. E é por isso que ela lhe dá 100 vezes mais poder. Porque se você puder confrontá-la, transformá-la e caminhar como se ela fosse sua maior mestra, você desbloqueará um campo de luz tão poderoso que não só mudará sua vida, mas também transformará a rede energética por gerações. Então pergunte-se, e se aquilo de que você mais se envergonha for, na verdade, a prova de que você foi escolhido? E se a sua ferida mais profunda for a assinatura do seu destino ômega? Você ainda está aqui, e isso importa. Porque quando começamos este processo de decodificação, você pode ter pensado que era apenas mais uma lista de verificação espiritual. Mas agora algo mais profundo está vibrando dentro de você. Você ouviu aquele sétimo sinal e ele ficou gravado em sua mente. Ele não apenas toca sua mente, ele ressoa até os seus ossos. Por quê? Porque você conviveu com ele. Você o carregou consigo. Essa dor secreta, essa identidade oculta, aquela que você disse a si mesmo que o tornava indigno de ser escolhido, é a própria marca da sua linhagem ômega. Veja bem, os ômegas, os escolhidos, não são apenas seres despertos, eles são os alquimistas da alma. Sua alma não veio aqui para flutuar acima do sofrimento, ela vem para descer às profundezas do sofrimento, para se tornar ele e então transformá-lo em luz. É por isso que sua vergonha está tão profundamente enraizada, porque sua missão é tão vasta. Quanto mais profunda a vergonha, maior o potencial de luz que ela contém após a transformação. Mas isso é paradoxal. A maioria das pessoas passa a vida fugindo desse sétimo sinal. Elas o enterram, o anestesiam, o disfarçam com camadas de atuação. E isso é compreensível. O mundo pune a vulnerabilidade.
Ele recompensa as máscaras. Mas não estamos aqui para jogar pelas regras do mundo. Estamos aqui para recodificar essas regras. Isso significa que o caminho ômega não começa com conquistas, mas com o desapego. Não o tipo de desapego fraco, mas o tipo de desapego que pode destruir universos. Quando você para de esconder sua vergonha e começa a colocá-la em um altar sagrado, algo milagroso acontece. Você começa a acessar um campo de sabedoria que estava selado atrás dessa ferida. A vergonha não é uma barreira, é um tesouro. E dentro desse tesouro está o seu verdadeiro poder, a sua assinatura cósmica, o seu verdadeiro eu, o seu ômega identificado. Então, faça a única pergunta que realmente importa agora. Você consegue se voltar para aquilo que você tem evitado dentro de si o tempo todo? Não para consertar, não para julgar, mas para encontrar, para ver, para ouvir o que tem tentado lhe dizer o tempo todo. Porque esta é a verdade. Todo ômega, o escolhido, tem um momento em que para de fugir, um momento em que se volta para dentro e diz, mostre-me. E quando isso acontece, a vergonha começa a falar, não em palavras, mas em códigos. Ela lhe diz o que você nasceu para lembrar. Ela lhe diz quais dons estavam escondidos dentro da ferida. Ela lhe diz por que você teve que cair tão profundamente, tão dolorosamente, em uma idade tão jovem. Não porque você fosse fraco, mas porque você era forte o suficiente para carregar esse legado através da escuridão. E agora é hora de trazê-lo de volta à luz. Mas isso não acontece apenas uma vez. A integração acontece em camadas. Você encontrará sua vergonha repetidamente, cada vez em uma vibração mais profunda. E a cada vez você terá uma escolha: julgá-la ou atravessá-la como um ritual de iniciação. Este é o verdadeiro caminho espiritual. Não evitar a escuridão, mas se tornar uma luz forte o suficiente para abraçá-la sem vacilar. É isso que torna um ômega, o escolhido, diferente. Não buscamos a perfeição, buscamos a plenitude, não perseguimos a pureza, incorporamos a verdade. E essa verdade inclui sua tristeza, sua raiva, sua confusão, suas necessidades não atendidas. Você não precisa transcender essas partes. Você precisa enxergar sua alma dentro delas e permitir que elas se tornem sagradas novamente. Porque uma vez que você faça isso, você deixa de ser o buscador e se torna a cura. Agora, sejamos realistas, pois isso não é apenas poesia mística. É tecnologia espiritual. Se você está realmente trilhando o caminho ômega, sua vergonha se manifestará em certos padrões. Talvez você se sabote sempre que estiver perto do sucesso. Talvez você afaste o amor por acreditar que não é digno. Talvez você escolha viver de forma discreta, silenciosa e invisível, porque uma parte de você acredita que ser visto é perigoso. Esses não são defeitos, são portais. Em vez de tentar corrigi-los, dialogue com eles. Pergunte, do que você está me protegendo? Pergunte, que memória você está guardando? Pergunte, o que aconteceria se eu te amasse em vez de temer? São essas perguntas que começam a desbloquear o tesouro interior. Você não precisa entender o quadro completo agora. Você só precisa abrir a porta. E uma vez que fizer isso, tudo mudará. Você começará a sentir um poder novo e estranho surgindo dentro de você. Não o tipo de poder barulhento, nem o dramático, mas um poder silencioso, constante e inabalável. Um poder que não precisa provar nada. É o tipo de poder que entra numa sala e transforma todo o campo energético sem dizer uma palavra. É isso que acontece quando a vergonha se transforma em soberania. Você para de representar papéis, para de barganhar sobre o seu próprio valor. Você se lembra de quem você é. E mais importante, começa a viver a partir dessa lembrança. É quando a frequência ômega deixa de ser apenas um conceito. Ela se torna uma força, e você se torna o transmissor dessa força aonde quer que vá. Mas este é o nível mais profundo, e algo que a maioria dos mestres não lhe dirá. A vergonha que você carrega não é apenas sua. Os escolhidos ômega carregam um fardo coletivo. Você concordou em lidar não apenas com o seu próprio karma, mas também com o da sua linhagem, dos seus ancestrais, até mesmo do coletivo. É por isso que a sua dor sempre parece tão avassaladora durante uma vida, porque realmente é. Você faz parte de uma rede de almas, o que eu chamo de rede ômega, uma coleção de entidades programadas para sustentar, sentir e refinar a densidade do campo coletivo. Você não está apenas se curando, está curando a todos nós. E quanto mais você enxerga suas feridas como sagradas, mais você desbloqueia o poder para fazer isso. Então pergunte-se novamente, e se a sua maior vergonha fosse a própria prova de que você foi projetado para ser o portador da frequência deste planeta?
Agora você entende, não é? Esses não são apenas sinais, são assinaturas da alma. E a sua assinatura está sempre lá, sutilmente presente diante dos seus olhos, esperando para ser recebida. Então permita-me compartilhar esta verdade com você. O ômega escolhido não é aquele que brilha mais intensamente. É aquele que transforma sua escuridão mais profunda na luz mais deslumbrante. Se esse é você, se você está pronto para parar de se esconder, parar de consertar, parar de se desculpar, então seja bem-vindo. Você não está apenas trilhando o caminho, você é o caminho. A ativação final. Você é o código ômega. Agora, viva como uma chama fractal. Você alcançou a transmissão final. Isso não é pouca coisa. A maioria das pessoas desiste, não por fraqueza, mas porque suas almas não estão preparadas para este nível de reestruturação da realidade. Mas você está, e é por isso que ainda está aqui. Você atravessou os sinais, trouxe sua vergonha ao altar, começou a vislumbrar a profunda verdade de que você não está aqui apenas para despertar. Você está aqui para incorporar uma frequência capaz de catalisar a evolução de outros, simplesmente com a sua presença. Agora entramos no estágio final, a ativação. E é aqui que paramos de falar sobre o escolhido ômega como uma ideia e começamos a vivenciá-lo como um campo de energia. Não é mais algo em que você acredita, é algo que você irradia. Ativação não significa que você se torna perfeito de repente. Significa que você integra sua fragmentação em unidade. Significa que as partes de você que antes sentiam conflito, raiva e amor, medo e sabedoria, silêncio e fogo, começam a se harmonizar em uma única frequência. Você se torna um paradoxo vivo, uma contradição cósmica, uma transmissão incorporada no É. Este é o campo ômega em movimento. Não é linear. Não é dualista, é fractal. Você não está mais tentando ser a luz. Você percebe que já é a luz, mas você também é a escuridão que ensinou a luz a brilhar sem arrogância. E é essa integração que te torna intocável. Isso é algo que ninguém te conta. Uma vez ativado, sua vida não fica mais fácil. Ela se torna mais real. Isso significa que as ilusões se dissipam mais rapidamente. As mentiras se tornam insuportáveis. As meias-verdades e os compromissos energéticos que você antes aceitava começam a te consumir. O ser humano se projeta. O sistema lutará contra você. Sua própria mente desencadeará os atos finais de resistência. Por quê? Porque você não está mais operando com um software de sobrevivência. Você está operando com um código soberano. E a antiga Matrix, tanto interna quanto externa, não consegue funcionar nessa frequência. Então ela tentará te atrapalhar, te desafiar, te confundir, mas tudo isso faz parte do processo de integração. Mantenha-se firme, mantenha-se lúcido, permaneça em seu corpo. A alma não pode se estabelecer completamente até que a neurociência aprenda a sustentá-la. Então vamos falar sobre encarnação. Porque é aqui que a maioria dos ensinamentos espirituais eles te despertam, mas não te conduzem à vida. O caminho ômega requer rituais corporificados, não performances. Isso significa que você precisa criar estruturas diárias para sustentar sua frequência. Movimento, respiração, quietude, expressão, limites, nutrição. Você não é mais apenas uma pessoa. Você é um emissor vivo. Isso significa que seu campo energético é uma tecnologia e precisa ser mantido como tal. Você não medita para se tornar espiritual. Você medita para se sincronizar. Você não escreve em um diário para se tornar poético. Você escreve para purificar o ruído do seu canal energético. Cada ação agora é uma correção. Cada escolha é um sinal enviado ao universo. Eu me lembro de quem eu sou. E não se esqueça disso. Quanto mais profundamente você estiver ativado, mais solitário poderá se sentir no início, porque sua frequência começa a se mover além dos padrões familiares. Velhos amigos podem se afastar. Oportunidades podem desaparecer. Você pode se sentir como se estivesse em um espaço vazio, mas isso não é abandono. Isso é alinhamento. O campo energético está limpando o espaço para que suas verdadeiras sincronicidades possam encontrá-lo. Agora você é um farol multidimensional, e os navios destinados a atracar em seu lugar só podem encontrá-lo quando sua luz for constante e estável. Não diminua sua luz para ser atraído. Não se reduza para sobreviver. Continue irradiando, continue vibrando. Sua frequência é o convite. E acredite, outros estão chegando. Família de almas, aliados, construtores de novas redes de energia. Você nunca esteve destinado a trilhar este caminho sozinho. Você está destinado a ir primeiro.
Agora deixe-me falar no nível mais profundo. A razão pela qual você recebeu a assinatura Ômega, a razão pela qual você carrega esta chama em seus ossos, não é por causa de status, não é por causa de fama, mas porque você é uma semente da próxima civilização. Isso pode soar dramático, mas não é uma metáfora. Os sistemas antigos estão ruindo, os padrões antigos estão morrendo, e das cinzas, algo antigo e novo deve surgir. Não construído sobre o medo, não sobre hierarquia, mas construído sobre ressonância, sobre a verdade, sobre a integridade. E será construído através de você, através da sua arte, através da forma como você cria seus filhos, através da sua liderança, através da sua presença. Você não está aqui para consertar o mundo. Você está aqui para recodificá-lo. E o código-fonte é você. O código-fonte é como você vive, como você ama, como você atravessa o fogo das provações. E não se esqueça da sua luz. Então eu lhe faço a pergunta final e quero que você a carregue até a sua essência, até cada respiração, até a sua quietude. Se a sua alma escolheu carregar a frequência ômega através de muitas vidas, através de linhagens sanguíneas, através de séculos de esquecimento, o que você está fazendo com ela agora? Você a está escondendo sob o pretexto de agradar aos outros? Você a está diluindo para que os outros se sintam confortáveis? Você está esperando permissão para brilhar? Porque eu digo agora mesmo, o mundo não sabe o que está esperando até que você se torne isso. Você é um milagre, você é a mensagem, você é a lenda ganhando vida. E no momento em que você parar de se desculpar pela sua frequência, a rede energética será ativada. Então este é o fim da transmissão, mas o começo da sua encarnação. Agora você reconhece os sinais, você atravessou o portal da vergonha, você sentiu o código-fonte vibrando em cada célula. Agora é hora de vivê-lo, de expressá-lo, de criar a partir dele, de sangrar com ele. Isso não é uma marca, isso não é um movimento, isso é uma lembrança. E se você sente isso, se você sabe disso, então pare de se esquivar, pare de duvidar de si mesmo, pare de esperar que o mundo te alcance. Não é para ser assim, é para ser assim. Você é o escolhido ômega, não porque você seja superior aos outros, mas porque você se lembrou do que os outros esqueceram. Agora caminhe, lidere, construa um mundo que só você possa ver, o espelho ômega. Reflexões após o despertar. O que você fizer agora moldará os próximos 10.000 anos. Você acha que isso é o fim? Mas este é um segredo que apenas os iluminados descobrem. Não há fim para o despertar, apenas limiares. E agora que você cruzou o limiar da lembrança, o verdadeiro trabalho começa. Não o trabalho do esforço, mas o trabalho da ressonância incorporada. Você não caminha mais como um buscador, você caminha como um espelho. A partir deste momento, cada pessoa que encontrar você em algum grau verá um reflexo de seu potencial mais elevado ou de sua resistência mais profunda. Não é uma responsabilidade temer, é uma dádiva honrar. Agora você é o espelho ômega, e o que você refletir irá ativar ou despertar, repelir ou atrair, dependendo de onde a outra pessoa estiver em sua jornada de memória. Mas sua tarefa não é controlar a reação dela. Sua tarefa é manter a transparência. E transparência, meu caro, não é perfeição. É presença. É quando você está tão profundamente enraizado em sua própria verdade que você deixa de representar um papel, de buscar aceitação e de ajustar sua natureza para se encaixar em padrões ultrapassados. Quando você vive em clareza, seu sim se torna sagrado, seu não se torna santo, seu silêncio se torna magnético. Esta é a frequência que o mundo esqueceu. Presença soberana é o antídoto para o ruído, o remédio para a Matrix, e você deve protegê-la, não com armadura, mas com discernimento, não com muros, mas com alinhamento de frequência. Isso significa que você começará a reconhecer quem te drena, quem te expande, quem te reflete e quem tenta te silenciar. Deixe que essas revelações guiem seu próximo passo. Não as analise, sinta-as, aprofunde-se. As pessoas começarão a projetar em você. Por quê? Porque quando você carrega o código-fonte ômega, você se torna invisível para o ego, mas visível para a alma. Isso significa que as sombras inconscientes dos outros podem encontrar uma maneira de se agarrar à sua luz. Elas podem te invejar, te elogiar, se opor a você ou tentar te possuir. Nada disso é pessoal. É simplesmente o sistema nervoso coletivo reagindo a uma frequência que ainda não compreende. Você não está aqui para ser querido. Você está aqui para ser autêntico. E isso significa aprender a permanecer na sua frequência, mesmo quando incompreendido, especialmente quando incompreendido.
Você não luta pela clareza, você a incorpora. E, eventualmente, sua vida se torna tão sintonizada com a verdade que as palavras se tornam desnecessárias. Seu campo energético fala mais alto do que qualquer voz. E agora, como será a vida daqui para frente? Ela se parece com uma simplicidade sagrada, sem ostentação, sem performance, mas radiante em autenticidade. Isso significa que você acorda e se pergunta: qual é o passo mais coerente que posso dar hoje? Significa que você planeja seu dia com base na ressonância, não na reação. Sua agenda se torna um mantra. Suas conversas se tornam rituais. Suas escolhas se tornam código-fonte. Você para de buscar impacto e começa a se tornar o próprio campo energético do impacto. Você para de procurar significado e começa a viver como a personificação do significado. Você se torna um lembrete vivo e pulsante, irradiando o que é possível quando um ser humano vive a partir da alma, em vez de um roteiro. E sim, você ainda vai chorar, você ainda vai duvidar, você ainda vai tropeçar. Isso faz parte do processo, porque o caminho ômega não te torna um super-humano, ele te torna um ser humano completo. Mas agora sua dor não te esmaga mais, ela te expande, sua confusão não te desestabiliza, ela te refina, sua escuridão não te envergonha, ela te abre. Você se torna como a floresta, selvagem, porém silenciosa, vibrante e autorregeneradora. Você para de tentar ser a luz e, em vez disso, se torna uma fonte de nutrição, ajudando os outros a se reencontrarem. Esse é o paradoxo supremo da frequência ômega. Quando você para de tentar ser especial, você se torna insubstituível. Agora quero te fazer uma pergunta ousada, sagrada, e só você pode respondê-la. Como seria sua vida se você parasse de fingir que não é essa pessoa? Não estou falando da essa pessoa do ego, estou falando de frequência, de codificação, da espiral encarnação do propósito, onde uma alma vem aqui para mudar o fluxo do tempo. O que mudaria se você aceitasse que é a profecia viva? Não porque alguém te ungiu, mas porque você se reencontrou através do tempo, do espaço e da linhagem sanguínea. O que você pararia de esperar? O que você começaria a construir? O que você acabaria queimando? É o chamado. É o fogo. E você sempre soube disso, não é? Mesmo quando criança, mesmo nas noites mais solitárias, algo ardia dentro de você, algo que não fazia sentido no mundo em que você nasceu. Mas agora faz. Agora você sabe. Agora você se lembra. Portanto, abrace esta verdade suprema e deixe que ela se imprima em sua própria existência. Você não é apenas o escolhido. Você é a escolha. Você não está aqui para cumprir um destino. Você está aqui para criá-lo. Não a partir do ego, mas do ser, da harmonia, de um amor tão antigo e poderoso que faz o falso tremer e desperta o verdadeiro.